Nossa saudação aos nossos amigos internautas da Web ADV. Jesus está voltando. Estamos iniciando mais um programa Verdades Bíblicas, falando sobre a Palavra de Deus, comunicando aquilo que o Senhor nos deixou na Bíblia Sagrada, suas orientações para a nossa vida, para a nossa salvação. No programa de hoje, aqui conosco, é o segundo programa que abordamos o assunto A Volta de Jesus. Continuam com a gente os nossos irmãos lá da Igreja Ouro Preto, Igreja Adventista do bairro Ouro Preto, o Jair Soares e também o Michael Kaminski. E o seu Aldo Pimentel é o nosso técnico de áudio e vídeo aqui na Web ADV. Jesus está voltando. Nossa saudação, nossos cumprimentos também ao Jair Flores. Mais uma vez, a gente fica feliz por estar aqui, participando desse programa, desse tema interessante, e queremos deixar a todos os nossos amigos, ouvintes que nos acompanham, aquele abraço caloroso na paz de Cristo Jesus. O Michael Kaminski também estava conosco na primeira edição, primeira parte desse programa, e hoje continua. É com grande alegria que nós estamos aqui para prestigiar mais uma vez a audiência de todos e refletirmos sobre esse tema muito importante, um tema central da Bíblia, que é o retorno de Jesus. Então, que possamos trocar aí experiências e falar somente da palavra de Deus. Muito bem. O discípulo Paulo escreveu uma epístola aos Hebreus. Para as pessoas que são mais acostumadas a estudar, a ler a Bíblia, epístola significa uma carta ao povo hebreu. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Paulo escreveu assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É maravilhosa essa promessa, porque sabemos que precisamos nos preparar para encontrar com Cristo, ou para o retorno de Cristo Jesus. E isso nos chama muita atenção, porque todos os momentos da nossa vida, ela é de crescimento, e nós precisamos aprender. E cada vez que nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que ela nos traz as indicações corretas para o preparo a esse evento grandioso que é a volta de Cristo Jesus. E Deus, Ele quer salvar a todos. 2 Pedro 3, do 8 a 10, nos diz isso. Olha só o que Jesus fala para você. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a pergunta é, muitas vezes, por que Jesus ainda não voltou? Aqui está a resposta. Ele é longânimo. Ele está esperando muitas pessoas conhecerem a sua palavra, você se arrepender dos pecados e aceitar a Cristo. Então, ele é longânimo, como diz a palavra aqui. Na abertura do livro de Apocalipse, no versículo 1, temos estas palavras: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Deus
deu a Jesus a revelação, fez a revelação a Jesus, e através do anjo, Jesus comunicou a João, que escreveu então o livro de Apocalipse. E no capítulo 3, versículo 2 de Apocalipse, temos então, neste versículo, palavras de João sobre Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E complementando lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, no versículo 7, encontramos estas palavras sobre a vinda de Jesus. Eis que vem como as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, aqueles que o mataram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. É interessante ver que a volta de Cristo Jesus, ela não é um evento às escondidas, mas sim um evento claro, né? Um evento onde todo o olho o verá. Todas as pessoas poderão ver Cristo Jesus voltar. Paulo descreveu isso dizendo assim que no soar da trombeta os anjos descerão, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados e elevados às alturas com Cristo Jesus. Exatamente. E aqui no livro de Lucas 21, 34, ele nos faz um alerta. Aqui nos diz o seguinte, Lucas 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações mundanas, as preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então aqui está nos dando um alerta que nós não devemos, claro, nós temos que nos preocupar com a nossa família, nós temos que nos preocupar com o nosso trabalho, mas não deve ser o nosso foco principal. Aqui está dizendo que nós temos que ter os pés na terra, mas os olhos no céu. Lá no livro de Apocalipse também, no capítulo 22, versículo 12, João transcreveu palavras de Jesus que disse: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. O que é o galardão? O prêmio, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Com esta passagem bíblica, mais uma vez, Cristo ressalta a importância das obras, ou seja, nossas atitudes no relacionamento com Deus e com o próximo, onde inclui-se a guarda dos 10 mandamentos. É importante relembrarmos que só as obras não nos salvam, mas elas fazem parte do trinômio, ou seja, 3 partes que nos levam para a salvação, ou seja, a graça que recebemos da morte de Jesus na cruz para nos salvar, a fé que temos nele e as boas obras que praticamos. Portanto, graça mais fé mais boas obras nos levam à salvação, a grande esperança de todos os seguidores de Cristo. Como diz, todas as obras serão, então, já existe uma outra passagem que diz até as mais escondidas serão reveladas. Tudo o que fizermos, que fizemos, que fazemos e que fizermos no futuro está registrado nos livros da nossa vida, pelos quais seremos julgados. É interessante ver que nessa caminhada aí e na espera da volta de Cristo Jesus, eu e você precisamos ser perseverantes, né? E continuar até o fim. Se pararmos no caminho, não vamos chegar
a esse prêmio da salvação que Cristo Jesus nos dará quando Ele voltar. Então, Mateus capítulo 24, versículo 13 diz assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que possamos nós a cada dia ter isso no nosso coração e caminhar rumo a essa grande esperança que é a volta de Cristo Jesus. No programa passado, nós falamos aí sobre longanimidade. Por que Jesus não veio? Muitos têm se perguntado, por que nós estamos aqui nesse mundo rodeado de guerra, de fome, estamos aí diante de bastante violência também. E por que que Jesus ainda não voltou? Porque Ele é longânimo. E também os sinais, um dos sinais da segunda vinda de Jesus está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 e 3. Lá nos dá o seguinte alerta: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Não precisa ser um médico, quem já teve filho sabe que as dores do parto, elas vêm aumentando cada vez mais a intensidade e também a frequência. E aí a gente sabe que está próximo da criança nascer. Não foi por acaso que nos sinais, Jesus ele comparou os sinais de terremoto, os sinais de guerras, a uma mulher dando à luz. Guerra sempre teve. Nação contra nação, briga sempre teve. Mas isso tem sido cada vez mais acentuado, não é mesmo? Você falou no programa passado também sobre a guerra na Síria. A guerra na Síria matou cerca aí de 55 mil pessoas num ano. E aqui no Brasil nós não temos uma guerra declarada, não temos uma guerra civil, uma guerra militar, perdão. Mas 59 mil pessoas morrem no ano. Isso dá quase a população de Carazinho. Então pense nessas consequências que nós temos aí, nesses sinais da volta de Jesus. Nós temos que estar cada vez mais atentos. Pois é, são mortes de assassinatos, fatos que acontecem principalmente nas grandes cidades, né? No caso dos homicídios e uma série de coisas que vem acontecendo cada vez mais, como a gente vê que está acontecendo também no Rio de Janeiro, principalmente, mas em todo o Brasil. Realmente são sinais da volta de Jesus, não é? O importante para todos nós, o fundamental, é seguirmos aquela orientação, aquele alerta que Jesus fez. Jesus falou e Mateus escreveu no seu evangelho, lá no capítulo 22, versículo 29, que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então o que precisamos? Precisamos estudar a palavra de Deus. É algo inesgotável. Os assuntos que temos para estudar na Bíblia Sagrada para nossa orientação de negócios, de atitudes, em contatos com o nosso próximo, em todas as coisas que fazemos, não é? Então, como disse Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então vamos estudar mais, vamos estudar, não deixemos que outros estudem por nós,
façam as suas alterações na palavra de Deus e nos preguem de maneira errada. Vamos estudar. Sempre digo, se você tiver uma literatura sobre a palavra de Deus, sobre religião, tenha ao seu lado a Bíblia. Onde você encontrar uma passagem bíblica citada, confira se está como a Bíblia. Onde você ouvir um pregador falando, confira se aquilo que está falando está combinando com o que Deus deixou escrito na Bíblia para a nossa orientação. É importante que nos orientemos pela palavra de Deus, não deixando que pastores, padres, enfim, líderes religiosos nos interpretem e nos falem aquilo que está na Bíblia. Vamos nós mesmos buscar os ensinamentos de Cristo. É uma grande realidade isso. Mateus 24, versículo 14, diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, você sempre deve procurar a Bíblia como regra de fé. A Bíblia nos traz todos os ensinamentos que necessitamos nessa caminhada diária e nessa espera da volta de Cristo Jesus. Meu amigo, o Evangelho será pregado em todo o mundo, então verá o fim. E Deus, Ele deixou para mim, deixou para você, uma missão de pregar o Evangelho, de levar essa palavra adiante. Com o poder de Deus, Ele poderia simplesmente dar ordem aos anjos e num abrir e fechar de olhos, todos conheceriam a palavra de Deus. Mas Ele nos deixou esse legado para que nós sejamos portadores da mensagem, possamos levar a palavra de Deus e fazer mais pessoas conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então busque cada vez mais a palavra de Deus, que ela trará joia, será uma joia na sua vida. Muito bem, então nós estamos chegando ao final de mais um programa Verdades Bíblicas. Eu gostaria de saber se o Jair tem algo a acrescentar. Quero desejar um abraço especial a todos os nossos amigos que nos acompanham aí pelo mundo afora e dizer que Cristo Jesus está voltando. Confie na promessa dele, prepare-se para esse momento grandioso e glorioso. Amém. Michael. Eu também gostaria de agradecer por você ter parado esses minutinhos para assistir essa mensagem e que ela vá direto de encontro ao seu coração e que você tenha a bondade de abrir as portas, porque Jesus, ele nos diz: eis que estou à porta e bato. A sua função é estar aberto, é você abrir a palavra de Deus. Deus, ele é poderoso, ele pode fazer tudo. Ele só não pode fazer uma coisa: abrir a porta do seu coração. Muito bem. Nós queremos deixar uma dica para os nossos amigos internautas. Quem desejar fazer um estudo bíblico para os amigos e amigas, procurem uma pessoa ligada à Igreja Adventista, um membro da igreja, um pastor, e solicite um curso bíblico. Porque se a gente olha a Bíblia, como muita gente me diz, só de olhar para esse livro grosso de letras pequenas eu já canso. Mas o importante é que a gente faça um curso bíblico que nos oriente sobre diversos assuntos da vida. Por exemplo, nos oriente, começando a orientar quem é Deus, como Deus quer bem ao homem, ama ao homem, o que é a Bíblia Sagrada, enfim, por assunto, a gente estudando, são perguntas que são feitas nos cursos e são citados as passagens bíblicas, o local na Bíblia, o livro, o capítulo e o versículo, onde encontramos a resposta para as perguntas que estão sendo feitas no curso. São cursinhos de 10, 15, 20 lições, fáceis de fazer. E também você pode receber CDs e DVDs de orientações bíblicas.
E ainda, independente de você encontrar pessoas da Igreja Adventista, aqui em Carazinho temos a Igreja Adventista Central, a da Ouro Preto e São Lucas, é isso, não é? Também existe aquele site Encontre uma Igreja. O Encontre uma Igreja, você coloca na Bíblia, coloca na internet e você já vai, dependendo da cidade que você mora, já vai aparecer os locais, os endereços onde há uma igreja adventista para você se dirigir, mais próxima de onde você está. Você pode ver, então, por exemplo, você mora em Carazinho, você morando ali no centro da cidade, vai aparecer então as 3 igrejas de Carazinho, aquela que for mais próxima, mais conveniente para você frequentar, para você visitar. Então você vai, será muito bem recebido, pode ter certeza disso, será recebido de braços abertos, com toda a dedicação dos nossos amigos, será muito bem-vindo ao amigo, amiga, a nossa igreja adventista. E é uma igreja tranquila, nós estudamos a palavra de Deus, estudamos mesmo profundamente para nos orientar e orientar aqueles que nos visitam. Não há uma gritaria, não há choradeira, não há nada de promessas de curas milagrosas. Nós, logicamente, quando uma pessoa solicita oração, porque há um enfermo na família, um amigo, etc., a gente ora por essa pessoa. E nada melhor do que orar e pedir para Deus. Não fazer gritaria, iludir as pessoas com curas milagrosas, ilusórias. Nós devemos orar. Quem cura mesmo é Deus. A gente deve orar, pedir a Deus com toda a dedicação e Ele nos ouvirá. Experimente, visite uma igreja adventista. Você verá que sairá da igreja com algo mais de bom na sua mente, que você aprendeu algo que cada vez vai lhe aproximar mais de Deus. Amigos, obrigado pela companhia, obrigado seu Aulo, pelos seus trabalhos na Central Técnica de Áudio e Vídeo. E nós voltaremos no próximo domingo com mais um programa Verdades Bíblicas, abordando um assunto de interesse dos nossos amigos internautas da Web ADV. Jesus está voltando. Onde você pode passar o dia todo sintonizando ali, entrando na Web ADV, Jesus está voltando, e você estará assistindo palestras, reflexões e ouvindo hinos em louvor ao nosso Deus. Então, amigos, vocês estão convidados para o próximo domingo e continuarem conosco diariamente na Web ADV. Jesus está voltando. A todos o nosso abraço e fiquem com Deus.